Bom, gente, muito se falou nos últimos dias sobre um assunto importante, sério, polêmico aqui no nosso país: aborto. A presidente e ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ela votou aí, né, no plenário virtual do STF a favor da descriminalização do aborto para mulheres aí com uma gestação com até 12 semanas. E agora nós vamos conversar com o nosso querido pastor Wilson Júnior, que está aqui no estúdio ao vivo com a gente sobre esse assunto. Um assunto importante, sério, que precisa ser discutido e conversado. Não é mesmo, pastor? Muito bom dia, muito obrigada. Bom dia, Daísa. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Um grande abraço àqueles que acompanham Tudo Mais. E como você disse, um assunto polêmico, um assunto que envolve um drama muito grande, um assunto atual e que nós devemos conversar, refletir sobre, até para não sermos presas fáceis aí de ensinos que são contrários à Escritura. Pastor, olha, a votação foi suspensa, né? Vai ser Sim. Agora retomada de forma presencial, mas sob a luz das Escrituras, Sim. Vamos lá. Em que momento, né? O que a Bíblia diz, né? Que a vida começa. Vamos começar assim o nosso bate-papo. Esse é um bom começo, né? Começar do começo é um bom começo. Porque eu creio que é impossível pensar sobre essa questão toda aí do aborto e não tocar nesse assunto. Até porque esse é o ponto que a gente chama de o ponto nevrálgico da questão, né? Onde começa ou quando começa a vida, né? Biblicamente, quando a gente analisa textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que de forma direta ou indireta, né, de forma mais explícita ou implícita, falam sobre essa questão da vida humana, sem nenhuma dúvida, a vida começa no momento da concepção, né? E aí outras propostas que vão partir de outros pressupostos vão entender de outra forma. Mas a pergunta sua é muito clara, né, simples e clara. Biblicamente, a partir do entendimento cristão, bíblico, quando começa a vida humana? A vida humana, ela começa na concepção, né? Eu vou ler 2 versículos aqui só para fundamentar, né, a minha resposta, até porque é um princípio nosso, né, protestante, né, todo mundo tem a sua opinião, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, quem nos acompanha também tem a sua opinião. A nossa opinião sempre, consciente ou inconscientemente, consistente ou inconsistentemente, coerente ou incoerentemente, está sempre baseado em algo, né? Algo que a gente aprendeu em algum lugar. E o desafio do cristão é sintonizar o que ele pensa, tendo intencionalmente a sua fonte na Escritura. Sim. Então, um dos textos seria esse daqui, né? O famoso Salmo 139, 13, 14, quando o salmista diz assim: pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, numa linguagem poética, né, não existe dúvida sobre quando começa a vida humana. Começa no momento da concepção, onde existe ali a união, né, do espermatozoide. Aí já numa linguagem não poética, uma linguagem científica. Eu não sou cientista, então não vou muito além disso, né? Mas quando existe ali o encontro do óvulo com o espermatozoide, então, na concepção, ali dá-se início ao que na Bíblia, na teologia, na filosofia bíblica, a gente chama de vida humana. Então começa, né, ali, na concepção. Começa ali. Forma-se o embrião, já está. Exatamente. Ali já tem vida humana. Você tem vida humana intrínseca. Ali você já tem uma realidade onde existe dignidade ali. Quem confere dignidade à vida humana é o próprio Deus, né? Então é intrínseco. Se essa vida humana ela vai se desenvolver ou não, se ela vai nascer com todos os seus membros perfeitos ou não, é uma outra questão, mas que não tira essa essência, que é a dignidade da vida humana. Quando a gente vai, né, a gente estava em Salmos, a gente retrocede a Gênesis
É interessante a gente demorar só um pouquinho nisso, porque Não, fica à vontade. todas as discordâncias que provavelmente vão surgir a partir daí, vão ser discordâncias porque a gente não fechou nesse primeiro ponto, né? Então, quando começa é na concepção. Você volta lá em Gênesis, e Gênesis 1, né? E você pega todo o relato da criação, em todo o capítulo 1 e 2, você vê que Deus vai criando a realidade, né? Os animais selváticos, os animais, os mamíferos, aqueles que voam, aqueles que rastejam, enfim, sempre segundo a sua espécie. O relato está sempre nessa, independente da tradução, né? Sempre criou as aves segundo a sua espécie. Os animais que pululam, os animais mamíferos segundo a sua espécie. Quando chega no dia sexto e vai criar o ser humano, aí você não tem segundo a sua espécie. É conforme a sua imagem e semelhança. Então, o único ser que porta a imagem e semelhança de Deus, né? E esse termo é extremamente rico, é o ser humano. Então, a dignidade do ser humano consiste no fato, a dignidade, a glória intrínseca do ser humano consiste no fato de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus tem algumas características, alguns atributos, alguns ele não comunica, a sua onipotência, por exemplo. Só Deus tem. Você, nem eu, ninguém é onipotente. Onipresença, onisciência, por aí vai. Esses seriam o que a gente chama lá em teologia de atributos incomunicáveis. Alguns atributos, algumas características de Deus são comunicáveis, né? Então, Deus é um ser que pensa, nós pensamos. Deus é um ser que faz escolhas, nós também fazemos escolhas. Ele sempre perfeito e nós de forma imperfeita, depois do pecado, né? E Deus é um ser essencialmente relacional, mesmo antes de ter criado o ser humano. Deus não criou o ser humano porque se sentia sozinho e incompleto. Ele é completo em si mesmo, até porque o nosso Deus, né, é o único Deus que existe em 3 pessoas. Então, na eternidade, quando nenhum de nós existíamos, Deus já existia de forma perfeita, plena, e ele se bastava. Quando ele cria o ser humano, ele cria por um motivo que existe nele, a gente não consegue entender tudo, o porquê ele criou, mas a gente sabe porque ele não criou porque ele estava sozinho, né, incompleto. Então, ele cria o ser humano, a sua própria imagem e semelhança, e nisso consiste a dignidade do próprio ser humano. Excelente explicação, pastor. É muito bom, né, a gente ouvir e ter essa certeza, né, de que no momento ali da concepção já tem vida humana. Já existe vida humana. É correto, pastor, a gente falar que Deus tem um plano para as nossas vidas antes mesmo do nascimento? Biblicamente é totalmente correto afirmarmos, sem sombra de dúvida, que quando Deus cria o ser humano, isso é muito interessante. Ele cria o ser humano com sentido, propósito, que é o plano, significado. E é interessante, né, que Deus, quando cria o ser humano, isso aqui também é muito importante, ele cria o ser humano com sentido, propósito, significado a priori, não a posteriori. O que seria isso? Ele não cria o ser humano para depois o ser humano criar o seu propósito. Ele já cria com propósito, né? Então, né, a caneta, né, que eu tenho uma caneta aqui. Quem criou a caneta, a pessoa que pensou na caneta, né, esse instrumento que se encaixa nas nossas mãos, que tem uma extensão aqui, tem uma extensão aqui, a pontinha dele. Uma esfera que exatamente, gira, né? Então que tem a tinta. Exato. Então, se eu quiser usar a caneta de outra forma, não vai escrever. Eu não confiro o significado a posteriori à caneta. Às vezes, quando a gente era adolescente na escola, né, e a gente briga, a gente pode até usar para outras coisas, né? Então, eu lembro lá que eu tirava aquela bique, né, e usava para... Colocava um papelzinho. Exatamente. Mas esse não é o propósito para o qual a caneta foi criada. Ela foi criada para né, estar sobre a pressão da mão humana, seja direita, seja esquerda, e para escrever. Deus, quando cria o ser humano, ele cria o ser humano com um propósito, ele tem um plano para o seu povo, né, para os seres humanos. Nós conhecemos totalmente, nos mínimos detalhes, esse plano, aí é uma outra questão, né? Na Bíblia a gente tem orientações sobre isso, né? Mas com certeza ele cria o ser humano já com um propósito definido. E pastor, tem alguma advertência, né, na Bíblia, no texto bíblico aí, para que o homem não pratique o aborto?
podemos aí falar que o aborto é uma violação de um mandamento muito sério. Sim. Todos são muito sérios. Mas tem um mandamento que diz, não matarás. Sim. Tem alguma advertência para esse tipo de atitude de quem provoca essa mulher, às vezes, né, com a companhia da pessoa, do pai, né, dessa criança, do homem que provoca o aborto? Daí é importante a gente lembrar, né, a gente estava até conversando um pouco antes, que basicamente existem dois tipos de aborto, né? O aborto espontâneo, é quando, obviamente, a pessoa não tem o desejo dessa interrupção. Sim. E é um drama, né? É um drama. Todo mundo que passou por isso, ou que conhece alguém que passou por isso, sabe que é um drama. É muito difícil. E que Deus guarde, conforte, console as mães que passaram por esse drama. A Bíblia tem uma palavra de esperança para você que sonhou e ainda sonha em ser mãe e sofreu um aborto espontâneo. E os motivos são variados, né? Então é quando não existe essa vontade. Na verdade, a vontade nossa é que a criança ela nascesse. Né? Vingue, que a gravidez vá para frente, Exatamente. né? Exatamente. Que Deus possa consolar, confortar e encher o seu coração de esperança no seu dia a dia, você que enfrentou e enfrenta esse drama. Não é disso que nós estamos falando. Sim, não, não é deste aborto. Quando a gente fala de aborto nessas discussões, a discussão que está presente no STF não é sobre isso. É uma discussão que tem outras motivações. Motivações de ordem espiritual, filosófica, ideológica, econômica, política, né? Então, todos esses fatores estão envoltos na discussão do aborto não espontâneo, mas do aborto deliberado, intencional. E aí a tua pergunta, existe ou existem, né, advertências nas escrituras contra isso? Existem várias, né? Você citou o mandamento não matarás. Né? Existem vários textos, né? Provérbios 6, 16, 17 e outros textos que deixam bem claro que Deus abomina aqueles que derramam sangue inocente. Deus abomina aqueles que derramam sangue inocente. É interessante, daí, a gente entender que uma coisa é quando alguém que teve todo o histórico de educação ou deseducação, e num momento louco da sua vida, tem esse tipo de atitude. É errado do mesmo jeito, é errado do mesmo jeito, e no final, não nos esqueçamos de lembrar o que a Bíblia fala da esperança que existe para pessoas que praticaram isso e que se arrependeram. Há esperança, pelas Escrituras, graças a Deus, existe esperança para alguém que cometeu isso. Só que uma coisa é a pessoa, outra coisa é um movimento abortista que recebe dinheiro de ONGs em níveis assim milionários. É um movimento onde cinema está junto disso, as séries estão junto, artistas, políticos, juízes. Então é um movimento internacional que busca... Olha só, uma coisa é você lembrar o que aconteceu há alguns anos na Argentina, onde você tinha milhares de mulheres do movimento abortista nas ruas, chorando de emoção pelo direito de assassinar crianças indefesas. Aí a gente está falando de uma outra coisa. Uma coisa é uma pessoa que enfrentou isso e se arrependeu. Existe esperança. Outra coisa é um movimento internacional anticristão, e eu poderia falar sem nem sombra de dúvida, diabólico, que defende, que incentiva e que chora de emoção pelo direito de assassinar crianças. É uma outra questão. Então existe sim seríssimas advertências bíblicas para aqueles que fazem isso. Então tem punições, né? A gente tem que... Não passe ileso. Não. Né, pastor? Não. Olha, a gente tem aqui no nosso chat, as pessoas estão participando. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, participando desse assunto tão importante. O Israel Magalhães mandou uma mensagem para a gente. Esse assunto importantíssimo para a nossa vida.
até disse que ama esse programa. Que bom, obrigada, viu? A Selma Passos também deixou um oi aqui pra gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Pastora, então, eu separei aqui alguns dados pra gente também falar. Olha só, segundo a última pesquisa nacional de aborto de 2021, ela mostra que 1 em cada 7 mulheres com idade próxima de 40 anos já realizou um aborto. 1 em cada 7. E 43% tiveram que ser hospitalizadas logo depois. Pelo Código Penal, né, Código Penal brasileiro, é crime fazer aborto no Brasil. A regra prevê aí que a mãe, ela tem na verdade, existem 3 motivos, 3 exceções, achei a palavra, para que ela possa fazer este aborto de forma legal, que é a gravidez decorrente de violência sexual, anencéfalo, ou seja, um feto sem as condições de desenvolver um cérebro, e quando há risco para a vida da mãe. Né? Então, nós temos aí essas 3 situações, exceções Sim. no nosso Código Penal brasileiro. O que a Bíblia diz sobre a oportunidade de ter filhos? Como os filhos são chamados, né, nas Escrituras? Porque, assim, a partir do momento que tem a concepção ali, como o senhor disse, no ato ali que, né, forma o embrião, nós já temos a vida humana. O que a Bíblia diz sobre isso? Ter filhos? Filhos, de forma geral, nas Escrituras, eles são descritos como uma bênção, né? As flechas, né? Cada filho é uma flecha que a gente lança na vida, né? E é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que foi chamado, assim como os pais, para viverem para a glória de Deus. Obviamente, né, nós falamos ali de Gênesis 1 e 2, mas chega em Gênesis 3, tem um evento da queda. Então, nós estamos num mundo quebrado. Essa discussão, em vários aspectos, mostra a quebradeira toda que a gente tem no mundo, né? Mas os filhos, eles são descritos nas Escrituras como uma bênção. Uma bênção. É um ser humano que foi ali gerado, que está sendo gerado. E ele é um ser humano já, na realidade, intrauterina, e quando ele vem para fora, ele continua sendo esse ser humano, né? É interessante, e não é fácil, obviamente, a gente pensar sobre essas realidades. De novo, a gente está falando de um tema que é extremamente dramático, né? Mas sobre as 3 possibilidades, né, onde você poderia abortar, você tem a primeira, quando existe risco para a mãe. De novo, a gente está sendo resumido aqui, mas a pessoa que passa por isso, está diante de um evento extremamente dramático. E nesse caso, biblicamente, nós entendemos que deve ser preservada, se tiver que escolher, a gente escolhe a mãe. Extremamente dramático. Estou resumindo uma coisa que, se eu passasse, eu estaria chorando e sofrendo. Claro. Mas, biblicamente, eu escolho a mãe. O segundo caso, extremamente dramático. Cruel. Não tem outra palavra. Resumindo no nosso programa aqui, mas dando uma orientação, com muito temor, tremendo aqui, falando e tremendo, quando existe algum tipo de abuso, estupro, né, que seria objeto de um outro programa, a gente sofre com tudo isso. Mas, mesmo assim, a solução não é o aborto. Mesmo que a pessoa que foi vítima desse ato tão cruel, abominável, que é essa violência, se ela não quiser ficar com a pessoa, existem muitos casais que oram e sofrem e querem, sonham com uma criança. Então você pode doar. A gente está aqui de novo resumindo algo que é extremamente dramático, mas a solução não é o aborto. Que Deus tenha misericórdia e guarde essa pessoa que sofreu. Se você sofreu um dia essa violência, que Deus enxugue suas lágrimas e te encha de esperança para continuar a sua vida. E a terceira a realidade anencéfala, né? Aquele que nasceu com algum tipo de deficiência, né, nas regiões aqui do cérebro, enfim, ele é um ser humano.
com dignidade intrínseca. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E o aborto não é a solução. O aborto não é a solução. Não é a solução. Tem coisas que a gente daria para falar? Daria para falar. Tá? Precisava de muito tempo aqui. Mas o aborto não é a solução. É muito difícil esse assunto, é tabu, é polêmico. Então, a gente tem que discutir, sim, temos que falar sobre isso. Pastor, assim, acho que quando a gente pensa, né, ali na gestação, é o lugar mais seguro do mundo. Existe algum lugar mais seguro neste mundo do que o ventre da mãe? Aí, imaginar que essa criança, essa pessoa que está sendo gerada ali, muitas vezes é envenenada ou esquartejada, sim. Isso é muito doloroso. Não sim, é? Sim. Porque assim, são requintes de crueldade sim. contra um ser humano que ainda está em formação. Então, pastor, não existe diferença entre um bebê em formação e uma pessoa já constituída? Não existe. A não ser aquelas óbvias, né? Uhum. Se a gente trouxer um bebê aqui de um dia, ele não pode sentar aqui e dar essa entrevista. Então, claro. Tirando as questões óbvias, em termos de dignidade, se a pergunta é um ser humano? É uma vida humana que está ali? A resposta é uma só, sim. Do ponto de vista bíblico, uhum. do ponto de vista filosófico, com uma boa base bíblica, e do ponto de vista da ciência não influenciada por essas ideologias. Então, sobre todos os pontos de vista, é uma vida humana. Olha, nós vamos agora dar uma pausa aqui na nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo. Mande a sua pergunta, participe aqui do programa com a gente. Nós vamos rapidinho, é bem rápido, não saia daí. De segunda a sexta, às 6h15 da noite, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações de qualidade e muita prestação de serviços. Horários alternativos, de segunda a sexta, à 1 da tarde e no sábado, às 8h15 da noite. Notícias do Bem, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Olá, galerinha, se preparem, hein? Porque no próximo sábado, dia 9, começa a nova temporada do Pinheirinhos TV. E você é nosso convidado especial. Vamos ter histórias, oração, música, momentos de arte e uma grande novidade. Agora você também vai aparecer no nosso programa. Isso mesmo. Então fique ligadinho e não se esqueça. Todo sábado, às 7 da manhã, tem a nova temporada do Pinheirinhos TV. IPP TV, a TV missionária. Todo sábado, às 3h30 da tarde, marque no seu relógio. Tá na hora. Luísa Carniel comanda um programa jovem e divertido com quiz bíblico, dicas, entrevistas e muito mais. Horário alternativo, à sexta, às 9 da noite. Tá na hora. Aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Venha participar de uma viagem inesquecível. De 18 a 27 de novembro, a Eretz Tour vai levar você para conhecer os lugares históricos mais importantes do cristianismo, participar de celebrações e se emocionar com as experiências da caravana em Israel com o reverendo Arival Dias Casimiro. Entre em contato agora mesmo e confira todos os detalhes sobre o roteiro, estadia e facilidades de pagamento. Não perca essa oportunidade. Ninguém leva você para Israel como a Eretz Tour. O canal da IPP TV no YouTube alcançou 1 milhão de seguidores e a gente agradece a todos os que nos ajudaram a realizar essa meta. Mas a missão continua e agora queremos chegar a 1,5 milhão de inscritos até dezembro deste ano. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e o mais importante, compartilhe o nosso link com a família e com os amigos. Para fazer parte, é só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo.
Participe desse grande projeto missionário e ajude a propagar cada vez mais a palavra de Deus. IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta aqui com o Tudo Mais nesta manhã. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos num bate-papo aqui importante, sério, mas que precisamos falar sobre ele, que é aborto. Agora há pouco nós conversamos aqui com o pastor Nilson Júnior. Ele explicou pra gente que a vida humana começa no ato da concepção. Então, mulher, se você está passando por um momento difícil, às vezes, né, surpreendida aí por uma gravidez inesperada, parece que está tudo perdido, calma, tenha calma. A solução não é fazer um aborto, principalmente nessas clínicas clandestinas, que pode colocar até mesmo a sua vida em risco. Então, assim, calma, pense, procure Deus, procure ajuda, tudo dá certo. Acredite nisso, tudo dá certo no final quando a gente escolhe caminhar juntos com Deus, né, pastor? Então, assim, sim, essas clínicas clandestinas, né, assim, esse perigo que a gente estava falando, que as mulheres correm a fazer esses procedimentos. Pastor, a valorização da vida. Parece que a gente está vivendo em tempos diferentes, né? Parece que sim, a vida está tomando outro valor. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui que eu escutei, até mesmo esse exemplo do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele disse que se a gente for, por exemplo, a uma praia e quebrar um ovo de tartaruga, não que tenha que fazer isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nós somos punidos, né? Vira uma polêmica. Você matou ali, né, uma tartaruguinha, mas a gente pode matar uma criança no ventre da mãe, pastor? Parece que está tudo confuso, de cabeça para baixo. Desde ali da queda até hoje, o mundo é um mundo quebrado, né? Usando a linguagem de um professor lá no seminário. Mas a coisa tem ficado cada vez mais estreita, ao ponto desse absurdo, né? Se realmente isso é real, né? Se alguém falar, não, é exagero, é uma fake news, não é. Existem leis que falam que se você realmente depredar ao nível de tirar a vida de alguns animais, você é preso. Agora, existe essa discussão no STF. Então, isso não é fake news. Então, está se discutindo o direito, olha só, o direito da escolha de você tirar a vida de um ser humano com 12 semanas de vida no ventre materno. Então, a nossa sociedade, né, é interessante a gente lembrar em que tipo de cultura a gente respira, né? A gente vive numa cultura que é ateísta, né, que cada vez mais nega a existência de Deus, mas se apega de forma religiosa a si mesmo. É uma cultura materialista, onde a matéria é mais importante do que o próprio ser humano, do que a vida, né? Ou seja, a filosofia materialista parte do princípio que o que existe é o aqui e agora. Não existe destino eterno, absolutamente nada disso, é o aqui e agora. É uma cultura extremamente hedonista, né? Uhum. Daqui a pouco, daqui a alguns meses, quando a gente estiver no carnaval, vai existir uma cultura que incentiva você a fazer basicamente o seguinte: faça o que te dá prazer, use as pessoas, se usem mutuamente e se descartem mutuamente. Não é à toa que depois do carnaval o índice de aborto ele cresce. Então, a mesma cultura que diz usem-se uns aos outros, de forma descartável, ou seja, não existe valor intrínseco no ser humano. O ser humano é só mais um ser, talvez até menos importante do que uma tartaruga. Depois, aí você faz o que você quiser, né? É uma cultura naturalista, o que existe é só aqui, evolucionista. Daísa, quando se aceita o aborto de uma forma, de qualquer forma, mas dessa forma como a gente está enfrentando hoje, uma das consequências lá na frente é a tal da eugenia. Isso pouca gente fala, né? A eugenia seria uma filosofia que deixa bem claro que você pode agora escolher, não dentro do ventre, não. Agora pessoas adultas como nós aqui. Agora, então, os líderes da eugenia deixam bem claro que, a fim de que lá no futuro nós tenhamos uma humanidade mais pura,
eu posso agora definir quem é humano. Não é à toa que o nazismo, ele tinha na eugenia uma das suas filosofias, uma das suas práticas, né? Então, eu quero uma raça ariana pura. Então, cigano, não. Negro, não. Judeu, não. E não é só o nazismo. O marxismo também prevê esse tipo de eugenia. Olha só. Somada à filosofia, né, feminista extrema, busca se definir quem é ser humano, não só na realidade intrauterina, né, dentro do ventre, não. Mesmo depois que a pessoa nasce. Não é à toa que, por exemplo, depois você vai investigar lá, se eu estou disseminando fake news. Na França, durante algum tempo, eu não sei precisar o tempo, depois a gente pesquisa junto, comerciais que mostravam crianças com síndrome de Down foram proibidos. Olha só. Para não sensibilizar demais, dramatizar demais mães que fizeram aborto. Lá no fundo, quem nasce com algum tipo de síndrome não é ser humano. E, biblicamente, ser humano não é aquilo que nós nos tornamos, é aquilo que nós somos. Nós somos seres humanos, e é Deus que define. O perigo é quando a gente deixa a definição somente na ciência. A ciência é uma bênção. Só que a ciência, todo cientista honesto sabe disso, ela promove um conhecimento que é provisório. A ciência está sempre em evolução. Se eu deixo no microfone da ciência para falar, ciência, defina o que é ser humano. Isso é um baita de um perigo. Porque ser humano não é aquilo que nós nos tornamos, é aquilo que nós somos. Se eu dou o microfone definidor para a ciência, e a ciência está sempre mudando. Isso é bom, no certo sentido. A ciência não tem autoridade para entrar nessas questões éticas. O papel dela é um outro. Só que a gente vive numa cultura que, além dessas características, ela é cientificista. O grande Deus da nossa era, um deles, né? Porque a nossa era é politeísta. Um dos deuses é a ciência. E a ciência ela não consegue segurar. Ela não tem esse tipo de autoridade para definir vida humana. É uma baita de um perigo a gente defender o aborto, porque no final você vai ter que defender a eugenia. É complexo, não é, pastor? Mas assim, qual é o papel da igreja? Né? Como que a igreja, o que a igreja pensa? Qual é a posição da igreja diante dessa informação da legalidade do aborto? Daísa, a igreja cristã, e não estou falando de denominação, a igreja cristã, aquela que se fundamenta nas escrituras, ela tem um papel assim multifocado nessa questão. Então eu diria o seguinte, a igreja ela deve ensinar sobre a santidade e a honra da vida humana, porque as escrituras elas são claríssimas sobre isso. Elas não deixam assim, cada um tem a sua opinião, não. Nós falamos lá no início. O ser humano é o único ser que porta a imagem e semelhança de Deus. Nisso consiste a glória e a dignidade do ser humano. Então é ensinar sobre a santidade da vida, é ensinar para as crianças, adolescentes, jovens, adultos, os pais, os solteiros, enfim, o fato de que a vida humana é santa e as relações devem manifestar essa santidade. Nós somos ainda pecadores, não mais escravos do pecado, mas pecadores. E mais um motivo para nós sermos ensinados sobre isso. A Bíblia fala sobre a questão dos relacionamentos do homem e da mulher, como devem ser. Se ocorre algum erro no meio desse processo, como eu devo agir corretamente frente a um erro que eu cometi. Então, a solução não é mais um erro, que seria o aborto. Então, é ensinar, o papel profético. Quanto às pessoas que têm dúvidas e vivem esses dramas, continuar ensinando e, além de ensinar, estender a mão. Chorar junto. Então, se tem uma mãe com dúvidas sobre isso, se você que está nos acompanhando passa por esse drama, foi violentada, teve ou tem uma gravidez indesejada, não planejada, vá para uma igreja séria que vai estender a mão para você, que vai chorar com você, que vai te ajudar espiritualmente, psicologicamente, financeiramente, se for o caso, e vai ajudar o teu filho. E vai te instruir sobre o que deve ser feito.
Se a igreja não faz isso, saia dessa igreja e vá para uma igreja que te ajude, que te ensine a verdade e estenda a mão para você. Agora, em relação ao movimento abortista, é de denúncia em relação a essa maldade. É um movimento diabólico, satânico, religioso, anticristão e que está aí, né, baseado economicamente, não apoie as organizações que defendam o aborto. Então ele tem esse papel de ensino, papel de estender a mão para quem sofre e de denunciar aqueles que querem, no final das contas, a tal da eugenia. Pastor, olha, às vezes eu fico pensando, a mulher que provoca um aborto, né, que ela vai até ali a uma clínica clandestina, né, se submete a este procedimento, será que depois ela sai de lá e nunca mais lembra disso? Né? Porque assim, como que pode, né? Você sabe que tem uma vida ali dentro, né, do seu ventre e naquele lugar que a gente disse que deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Será que depois ela esquece? Não é possível que essa mulher nunca mais vai lembrar que praticou, né, este ato, este aborto, matou ali uma vida, um ser vivo. Quais são as consequências, na experiência do senhor de aconselhamento? São consequências emocionais, psicológicas, espirituais, pastor? Sim, sim, todas elas. Né? Todas elas. É impossível uma mulher, em algum momento da vida que tenha, e aí no caso, em clínica clandestina ou em clínica não clandestina, né? De forma segura, digamos assim, né? De forma higiênica, digamos assim. Existem consequências espirituais porque ela cometeu um pecado. Todos nós, infelizmente, cometemos pecado. E depois de um pecado, nós sentimos culpa, né? Culpa é o resultado de uma transgressão. Existe uma lei, eu transgrido essa lei, resultado espiritual e psicológico é uma culpa. Então, há uma culpa que irá acompanhá-la até que ela resolva o problema da culpa, né? Então, existe algo que foi feito contra Deus, isso deve ser resolvido, e as Escrituras deixam bem claro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né, que a gente tenha cometido. Então, há esperança? Existe esperança para você que cometeu esse ou um outro pecado. Arrependimento, deixar esse peso aos pés da cruz, saber que em Cristo nós somos perdoados e Ele agora nos coloca numa nova caminhada, né? Mas existem consequências espirituais, existem consequências psicológicas, emocionais. E, infelizmente, a gente vive numa cultura que tem todas aquelas características que eu havia citado, além de outras, que vai falar assim, ó, esquece esse negócio de pecado, esquece, Daís, esse negócio de culpa, isso é coisa de religioso para te oprimir. Liberte-se. A gente vive numa geração, Daís, que diz assim, ó, meu corpo, minhas regras. Os mesmos que dizem meu corpo e minhas regras dizem também, eu até tinha anotado aqui, meu corpo não me representa. Então, para um determinado assunto, diz assim, não, meu corpo não me representa. Quem define a minha sexualidade sou eu. Os mesmos que dizem isso, meu corpo e minhas regras. Talvez não tenha existido uma geração de uma cultura tão contraditória, tão anticristã, que hoje ecoa, inclusive, no mundo jurídico, né? Pessoas com mestrado, doutorado, PhD, é porque a gente acha que tem essas coisas, né? Nos liberta dessas... Não, né? Quando uma educação é guiada por esses pressupostos, o que você vai ter é pessoas com mestrado, doutorado e PhD que defendem as coisas mais loucas do mundo, inclusive o assassinato de pessoas inocentes. Deus abomina aqueles que derramam sangue de inocente. Pastor, só quero mandar um abraço aqui para o Antônio Vieira, que está participando aqui do nosso chat do Tudo Mais. Muito obrigada, viu, Antônio? Que bom que você está aqui com a gente, acompanhando este assunto. Pastor, para a gente
encerrar aqui nosso bate-papo, uma gestação, um filho, um bebê no ventre, não é um componente do nosso corpo, do corpo da mulher, não é um fio de cabelo, não é uma unha, não é mesmo? É um ser vivo, Sim. é um ser que Deus colocou ali, plantou ali, né, para ser gerado naquele organismo daquela mulher. E, pastor, quem tem o direito? Quem dá a vida? E a única pessoa que pode tirar a vida é Deus. Sempre. É isso. A gente poderia pegar tudo que a gente falou, né, e resumir. O que vai nos levar para um lado ou para um outro nessas questões é esse pressuposto que você acabou de colocar. O direito da vida e da morte. Exato. Quem define isso? Né? Tirar um filho não é como tirar uma unha. Né? Ali é uma vida humana. De novo, que a Bíblia deixa bem claro que já tem vida humana ali, digna e intrínseca, e a boa ciência também vai apontar nesse caminho. No final das contas, é Deus, ou eu tenho um argumento teísta ou ateísta. Ou eu creio que é Deus que dá a vida e que tira a vida, ou eu não creio em Deus e digo, sou eu que decido as coisas. A Bíblia deixa bem claro que Deus é que tem autoridade para conferir vida e para retirar a vida. E Ele é que perdoa aqueles que fizeram isso, se arrependeram, e Ele é que julgará eternamente aqueles que frontalmente continuam dizendo, eu não creio no Senhor, eu creio em mim mesmo. Que a sua escolha seja de defender a vida, e se houve algum erro, algum pecado nesse caminho, que exista o arrependimento e a volta àquele que é o Senhor da vida. Nele você tem esperança para continuar. Ou seja, há esperança. Pastor Nilson, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, muito esclarecedora. Tiramos aí muitas dúvidas, aprendemos bastante também. Muito obrigada, viu? Um assunto difícil, que chega a doer, né? Que Sim. Machuca, Sim. mas importante. Eu que agradeço, Daísa, que Deus abençoe aí. Amém. Um grande abraço para você que nos acompanhou e que Deus dê sabedoria no nosso dia a dia. Gente, o Tudo Mais fica por aqui hoje. Tem Conexão com Deus às 8 horas da noite com o reverendo Hernandes Dias Lopes, aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você pode vir para o templo, assistir o culto ou também acompanhar aí no conforto da sua casa, aqui pela IPP TV, ao vivo, a partir das 8 horas da noite. Foi um prazer dividir esta manhã com